galerinha investidora do grupo Trader CE. Eu vou estar falando aqui hoje a respeito do Dutching, né? Um mercado pouco conhecido, mas muito proveitoso para trabalharmos ali com vários tipos de mercados, pegando odds altas. Vou entrar aqui, ó. Aqui são dois exemplos que eu estarei apresentando para vocês de como eu lucrei de forma até, não digo que fácil, mas de forma estrategicamente fácil, né? Tudo dentro de uma estratégia. Esse jogo aqui, Sassuolo e Roma, eu vou buscar aqui o dia que ele aconteceu. Buscar aqui o dia, Sassuolo e Roma. O que foi na terça-feira. Foi, tá aqui na terça-feira. Foi 2-0 para Roma. Fora de casa, a Roma teve um homem expulso ainda. Mas vamos aqui para vocês entenderem como eu formalizei essa estratégia. Vamos aqui para a planilha. Pronto. Nesse evento entre Sassuolo e Roma, eu montei três tipos de raciocínio que eu fui nesse evento. O primeiro deles, um empate, por se tratar de jogo do campeonato italiano, onde a média de empates é muito alta. A segunda linha de raciocínio é, costumeiramente, um time como o time da Roma, que tem mais qualidade que o Sassuolo, vence por 2 gols de diferença, né? Assim como o Barcelona, o Real Madrid costuma vencer algumas equipes de menor expressão, seja fora ou em casa, por uma diferença de 2 gols. Então, a segunda condição na qual eu investi foi um handicap, esse HA é handicap asiático, -1 no Roma. Como funciona isso? A Roma começou perdendo por 1-0. Então, para vencer, ela teria que cobrir, né, esse -1, vencendo por 2 gols de diferença. Essa foi a segunda condição. A terceira condição que eu investi foi a Roma vencer por apenas 1 gol, que seria no caso de cobrir essa segunda condição, né? Se a Roma vencesse por 1 gol, eu também lucraria. Então eu montei 3 eventos. Eu montei o empate, investi R$100, pegando uma odd a 3,75. Investi mais 100 no handicap -1 na Roma, estava a 2,60. E investi mais 100 em a Roma vencendo por 1 gol de diferença, né? Por 1 gol ou mais, né? No caso, por 1 gol ou mais, que a odd estava 2,60. Qual a proteção que eu utilizei aqui? Se a Roma vencesse, seria por 1 gol ou por 2 gols, não é isso? Ou mais. E se ela não vencesse, terminaria empatado. Só que aí, né, nesse evento, tem uma brecha que pode fazer com que eu perca R$300, não é verdade? Que é em caso de vitória do Sassuolo. Essa é a brecha que vocês vão ter que utilizar no Dutching. Você vai ter que escolher uma menor probabilidade possível de acontecer para não investir nela, entendeu? Então essa probabilidade aqui eu utilizei de o Sassuolo não vencer. Vou até consertar aqui. Se o Sassuolo vencesse, tá aqui, que é a condição da brecha, né? Se o Sassuolo vencer, é head de 300 conto. Sem brincadeira, tá aqui. Que eu fui 100 no empate, 100 no handicap -1 Roma e 100 na Roma vencer por 1 gol, né? Exatamente montando nesse cenário. Se o Sassuolo vence, eu perderia os 300. Rolou o jogo e aí o que acontece? A Roma venceu por 2-0.
automaticamente eu ganhei onde? Eu ganhei em Roma vence por um gol, né? Um gol ou mais. E ganhei também em handicap menos um Roma, né? Porque foi 2-0. Eu dei menos gol na Roma, menos um. Ela começou perdendo de 1-0. Só que aí virou, né? Para 2-1. Então também venci. E errei no empate, não é isso? Porque não foi empate. Então aqui, nesse evento, qualquer que fosse as probabilidades que não fosse o Sassuolo vencer, eu ganharia. Exemplo, jogo empatar. Se o jogo empatasse, eu teria um lucro de R$ 175. Se a Roma vencer por mais de um gol, que foi esse caso do handicap menos um, eu ganharia R$ 60. E se a Roma vencer por um gol apenas, eu ganharia R$ 60 também. Eu só perderia se o Sassuolo vencesse. Então nesse caso aqui, eu perdi esse lucro, porque o jogo não empatou, né? Se o jogo empatar, eu ganharia 175, morreu, não ganhei esse valor. Roma vencer por mais de um gol, ganhei, porque ela venceu por mais de um gol. Ganhei R$ 60. Ou aliás, tive o lucro de R$ 60, né? E Roma vencer por um gol, também não tive o lucro, porque a Roma não venceu por um gol, né? A Roma venceu por 2 gols, então eu deixei também de ganhar R$ 60. Então no final das contas, eu investi R$ 300 e tive um retorno de 360, porque errei aqui, perdi 100 aqui e perdi 100 aqui e tive um lucro de 60 aqui. Por que eu perdi 100 aqui? Porque o jogo não foi empatado. E por que eu perdi 100 aqui? Porque a Roma não venceu por um gol. Então eu perdi 100 nesse investimento aqui que eu fiz e perdi 100 no empate. E lucrei 60. Como é que eu chego a essa conclusão? Você vai entender agora a fórmula. Ó, eu multiplico a odd do empate vezes o valor que eu vou investir, que foi 100, menos 100 mais 100, que são os heads que eu teria se não desse esse evento, entendeu? Nesse outro lado aqui, do mesmo jeito, a odd da Roma menos 1 vezes o valor que eu investi, menos o head aqui e aqui, porque eu vou ter o head nesses dois. Se der esse resultado, eu tenho um head no outro. Só que aí que acaba compensando por eu ter ido nesse valor. E aqui do mesmo jeito, eu multiplico essa odd pelo valor que eu vou investir, menos o head nessa e o head nessa, que daria 200 também, né? Então, se acontecer algum dos eventos, eu tenho um head de 200 e ganho no outro. Vou dar um exemplo. Se o jogo terminasse empatado, eu perderia 100 desse e 100 desse, não é verdade? Mas aí eu ganharia 375, não é 3,75 vezes 100? 3,75 vezes R$ 100 que foi da minha stake, daria 375. Ah, Thiago, mas eu errei no handicap menos 1, né? Porque não terminou empatado. Então menos 100. E errei também no Roma vencer por um gol, porque terminou empatado, é menos 100. Só que aí quanto eu ganharia? Ganharia 175 se terminasse empatado. Não terminou empatado, então vamos para outra probabilidade. E se a Roma vencer, cobrir o handicap de menos 1, que foi o que aconteceu, né? Ela venceu por 2-0, cobriu o handicap de menos 1. Então o que é que aconteceria? Eu ganharia aqui, né? Então a gente vai fazer agora a lógica. 2,60 vezes 100, que foi o que eu investi, dá 260, não é isso? Só que aí eu errei no empate, menos 100. E errei também no Roma vencer por um gol, né? Eu coloquei que ela venceria por um gol, não foi 2 gols. Então, um head de 100. Final do dia, lucro de 60, correto? Então não perdi. Se der essa outra condição, também não perdi. E se desse essa outra condição, se a Roma vencesse por um gol, aconteceria também a mesma coisa, porque a odd está 2,60, então vamos 2,60, vezes o 100 que eu investi. Daria 260, menos o handicap menos 1, porque como ele venceu por um gol, não cobriu o handicap menos 1,
terminou empatado, não é isso? Então tiro 100 que eu errei aqui nessa odd. E 100 também que eu errei no empate, porque não terminou empatado, terminou 2-0. Então, lucro final 60 da mesma forma. Resumindo, eu só erraria se o Sassuolo vencesse. Como eu busquei totais informações sobre esse mercado, eu praticamente tive quase 90% de certeza que o Sassuolo não venceria esse jogo. Por isso montei uma estratégia de no mínimo terminar empatado. Em outra ideia, a Roma vencer por 1 gol de diferença, porque vai que o Sassuolo faz um gol aqui e a Roma faz 2, tira aquela diferença de gols, eu acertaria aqui. E também resumi que a Roma poderia vencer por mais de um gol. Então eu montei 3 estratégias num jogo só. E tive o lucro aqui de R$60. Então eu vou colocar aqui um lucro aqui de R$60. Tive um lucro de 60. Vamos agora para esse outro evento aqui. Evento também que aconteceu no último fim de semana, que eu lucrei também. Vamos buscar ele. Foi no jogo do Chelsea. Foi um jogo isolado. Tá aqui. Watford e Chelsea. O jogo terminou 0-0. E agora eu vou explicar a outra linha de raciocínio. Vamos lá pro jogo. Pronto. Da mesma forma, a minha stake total 300. Foi 300 divididos em 3 tipos de odds, né? 100 em cada. Por se tratar do Watford, que vinha até fazendo um jogo duro, né? Fez um jogo duro, inclusive, pro Liverpool, né? Eu imaginei que, no mínimo, terminaria empatado também. Mas o Chelsea não perderia, né? Então eu montei 3 tipos de eventos. Pensando no empate, a odd estava 3,40, eu fui 100. Pensando em como o ataque do Chelsea, né, ultimamente está vingando, né? Tá fazendo muitos gols, o Diego Costa ali. O Oscar geralmente estão jogando bem ali. Então eu confiei que o Chelsea pudesse até fazer 2-0, 3-1, alguma coisa do tipo. Então eu montei uma estratégia handicap asiático -1 no Chelsea, com a odd também muito boa, 3,30. Investi 100 nela. Lembrando que em todas essas foram simples. Na outra aqui, o Watford vencer. Bem, como a gente nessa última semana estava levando alguns heads em jogos bobos, né? Jogos de times até melhores, inferiores, né? Eu imaginei que o Watford pudesse aprontar também, né? Então eu fiz uma cobertura aqui. Foi que eu fiz. Eu coloquei vitória do Watford. A odd estava muito boa, 4,333 e também fui 100. Então minha stake total aqui 300, assim como no outro, né? Aí você me pergunta, e qual forma você erraria? Eu só perderia aqui se o Chelsea vencesse por 1 gol de diferença. Essa era a brecha desse segundo evento. Foi a menor probabilidade que eu achei, era que o Chelsea vencesse por 1 gol de diferença. Então se ele ganha aqui por 1 gol de diferença, eu perderia meus R$300, seriam heads, né? Um head de R$300. Então eu dei essa brecha. Agora eu fui no empate, no handicap -1, ou seja, o Chelsea vencer por mais de 2 gols, e fui na zebra o Watford, né? Em caso do Watford aprontar. Então o que acontece aqui nesse evento? Se terminasse empatado, vamos lá seguir a mesma linha de raciocínio. Jogo terminando empatado, odd 3,40. Então 3,40 vezes 100 que eu fui. Tive aí um lucro de 340. Só que aí eu como empatou, eu errei no handicap -1, então tiro 100. E tiro 100 também do Watford vencer, porque o Watford não venceu, foi empate. Menos 100. Fiquei com lucro de quê? R$140, correto? Mas e aí se não termina empate? Se termina o Chelsea vencendo por 2 gols de diferença? Nenhum problema.
Vamos fazer o cálculo aqui. A odd do menos 1, 3,30, né? Então vamos lá, 3,30 vezes 100 igual a 330. Como ele venceu por mais de 2 gols, né? Eu erraria no empate e erraria no Watford vencer. Então seria menos 200, correto? 100 de um e do outro. Teria um lucro de 130. Agora vamos para a terceira probabilidade. Se o Watford ganha, aí seria bunfunfa mesmo aqui no mercado. Porque a odd do Watford estava 4,33 vezes 100, daria um lucro de R$433. Menos o 200, porque o Watford vencendo quebraria minha stake do menos 1 no Chelsea no empate. Então, menos 200. Terminaria o dia com R$233,30, correto? Como o jogo terminou empatado, o jogo foi 0 a 0, então aqui nesse mercado eu tive um lucro, jogo empatar, ganho 140. Então saí desse jogo com lucro de R$140. Somado os lucros do fim de semana, um dia só, em 2 eventos, eu tive um lucro de R$200, 60 mais 140 em 2 dias, dividido por 2, né? R$100 em cada dia, correto? Então esse método é o Dutch. É um método arriscado, sim. Seria bom para quem tem uma banca bem maior, que pode arriscar, né, mais. No entanto, você que não tem uma stake que possa chegar a 100, você pode reduzir essa stake aqui também. Você pode botar uma responsabilidade menor. Tipo, você pode colocar aqui 30, 30, 30 com odds nesse mesmo valor. Agora, Thiago, em 3 desses eventos, qualquer odd que eu pegar vai dar isso? Não. Tem que ser odds acima de R$2. Não pode ser uma odd a R$1,99. Tem que ser de 2,50, 2,30, 3,20, 4,40. Você tem que formar um evento em odds parecidas com essa e montar uma estratégia. No domingo, que tem um jogo do Barcelona, né, um jogo bem mais fácil da gente prever o que possa acontecer, eu vou estar fazendo lá no grupo para vocês, né, só para os VIPs, né, vou estar montando uma estratégia de Dunting, provavelmente no jogo do Barcelona ou do Real Madrid, né, que eu tenho um domínio maior sobre aquele mercado. E aí eu vou montar um Dunting desse e você vai com a responsabilidade menor do que essa. Pode ir com a responsabilidade a R$20, 20, 20, 20 ou 10, 10 e 10, não importa. O importante é a gente investir em 3 stakes que tenha mais probabilidade e tirando um evento menos possível de acontecer, para que somente em caso dele acontecer a gente tenha um hedge dos 3 investimentos que a gente teve, beleza? Então essa aí foi uma aula muito importante e até que pouco traders, né, eles mostram, né? No caso vocês como são VIP, né, aí a gente tem que lançar esses tipos de estratégia para vocês, para que a longo prazo ou a curto prazo vocês tenham lucros também com algumas estratégias no mercado do trader, beleza? Então, em caso de dúvidas, pode me chamar no Zap, que eu estou de prontidão aí 24 horas, beleza? E esperamos que nesse carnaval aí, hoje é 5 de fevereiro, né? Começando aí o carnaval, tenhamos lucros e que a gente possa curtir aí em paz, né? Quem vai curtir o carnaval em paz e segurança. Um abração, em caso de dúvidas, pode entrar em contato lá, beleza? Foi um prazer, abraços.